Termina nesta sexta-feira Glasgow, na Escócia, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. O encontro reúne mais de 190 países para discutir medidas mais enérgicas contra o aquecimento global. Um dos temas é a redução das emissões de carbono na atmosfera. O excesso de dióxido de carbono lançado diariamente no ar contribui para o superaquecimento do planeta, gerando desequilíbrio dos ecossistemas e impactos ambientais em grande escala. Durante o evento, o governo brasileiro anunciou a meta de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030. Mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse tema aqui no nosso Notícias do Bem é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi, quase nosso sócio. Da próxima vez, inclusive, que ele for para a Escócia, porque ele estava lá em Glasgow, a gente vai usar ele como correspondente, viu, Tainá? Porque a gente estava vendo aqui tava vendo aqui as suas redes sociais. A gente devia ter usado o professor como correspondente do Notícias do Bem. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui de volta, ser chamado um sócio aí do Notícias do Bem, melhor ainda. Mas é. E vamos combinar, próximas vezes a gente faz uma cobertura ao vivo de lá, direto das conferências, né? Com certeza, tá combinado já. Só vai esquematizar. Professor, eu queria que o senhor fizesse primeiro, então, uma avaliação da sua participação. O que o senhor conseguiu ver de efetivamente produzido na COP26 em Glasgow? Porque, assim, muito se fala, muito se discute, tem a turma que joga muito contra e que diz que essas conferências não levam a nada efetivamente, enfim. Como é que foi a sua... Eu queria que o senhor passasse para a gente, enfim, compartilhasse com a gente a sua experiência prática lá como técnico, enfim, participando dessa conferência. Claro. Bom, a COP é uma conferência muito grande, é a Conferência do Clima das Nações Unidas que reúne as partes, né, os Estados-membros das Nações Unidas com as suas delegações oficiais. Então, muitos chefes de Estado, ministros, secretários, né? Pois bem, essa parte da COP, dessa parte da conferência, eu não consigo participar, né? Nós não temos nem acesso a esse núcleo fechado, lá onde acontecem as discussões geopolíticas. A gente mesmo toma conhecimento dos avanços, dos protocolos e discussões através da mídia, né? Acontece que a gente fica mais atento e recebe mais informação por estar lá, mas é a mesma informação que todo mundo receberá eventualmente olhando de fora. Agora, a parte da conferência onde eu participo, né, onde eu participei, são as discussões técnicas, né? Então imagina que a COP tem 2 ou até 3 grandes aspectos. O primeiro é o geopolítico, bastante fechado. O segundo são as grandes discussões técnicas, e aí vai gente do mundo inteiro, cientistas, pesquisadores, sociedade civil representada por ONGs, por instituições das mais diversas possíveis, né? Tá todo mundo lá para discutir. E tem aí o terceiro aspecto, a terceira parte da conferência, que é o que está acontecendo do lado de fora dos portões. A cidade inteira fica em manifestação, com muitos eventos paralelos, né? Aproveitando que está todo mundo lá por conta desse tema. Então tem eventos paralelos assim aos montes. E eles não são menos importantes, porque muita coisa interessante aparece nesses eventos paralelos, do lado de fora da conferência. Inclusive, eu fui participar, então, como um engenheiro, né? Sou professor aqui de engenharia, eu trabalho num centro de pesquisa para inovação em gases de efeito estufa, o RCGI, da Universidade de São Paulo. Então, eu fui lá apresentar o que o RCGI, o nosso grupo de pesquisadores, tem desenvolvido como soluções tecnológicas para ajudar a mitigar as emissões de gases de efeito estufa. E um dos eventos mais interessantes que eu participei foi lá do lado de fora, um evento paralelo, com vários centros de pesquisa do mundo inteiro discutindo intercâmbio de soluções e até novas tecnologias para a mitigação dos gases de efeito estufa. Agora, qual sensação que se tem estando lá dentro, né? Afinal de contas, é muito legal participar de uma conferência dessa, tem muita coisa interessante, muitos palestrantes de primeira linha. Imagina, você está lá do lado de Barack Obama, né, de Sebastião Salgado, do Brasil, e vários outros dando opinião importante para essa discussão. Agora, a grande lição que a gente tira dessa COP26, lembrando que é a 26ª conferência, né, no assunto, então já tem bastante coisa desenvolvida. A primeira foi a Rio 92, lembra? Aqui no Brasil. Então nós estamos aí 26 conferências após a Rio 92, e a primeira constatação é do lado científico, né?
Ou seja, a ciência nos informa que não há mais dúvidas de que o aquecimento do planeta é causado pela ação humana. Okay? Então esse é o fato muito importante de que não resta mais dúvidas. Ainda existia alguma incerteza, agora já não temos mais. O homem, na maneira como vive, como emite gases de efeito estufa, aquece o planeta. E tem aquecido desde a Revolução Industrial. Agora, o segundo ponto importante está relacionado à prontidão da tecnologia. Nós temos que fazer alguma coisa? O que é que nós vamos fazer? Nós temos tecnologia para reverter o aquecimento global? Então, a boa notícia, falando aí a notícia do bem, é que o avanço tecnológico, nesse momento, na COP26, já foi reconhecido como bastante avançado. Então, nós já temos boa tecnologia, dá para aplicar, né? Tem ferramenta que a humanidade pode aplicar para a redução das emissões. Isso é boa notícia. Está prontinho já? Ainda não, mas está quase lá. E o terceiro aspecto, então, é o geopolítico, né? E esse é muito incerto. É um jogo de um xadrez aí muito complicado. Imagina, são interesses bastante diferentes, de nações muito diferentes no mundo inteiro. Então, no tabuleiro geopolítico, é importante que os países assumam seus compromissos, né? E o Brasil assumiu e declarou compromissos recentemente no combate às mudanças climáticas e consigam respaldo das partes, inclusive se exponham à pressão das partes para honrarem com seus compromissos. E aí, nesse cenário, a mensagem principal dessa COP foi a seguinte: o tempo está acabando. Está nítido que nós perdemos muito tempo nas discussões. Não dá mais para ficar discutindo. Agora é hora de botar, como é que fala, boiada para fora. Tem que fazer alguma coisa, né? E aí a questão do tempo é crucial. E a grande pergunta que aparece da COP26 não é mais o que fazer. A pergunta que surge na COP26 agora, que é a pergunta do momento, é como fazer e quando. Né? Em quanto tempo a gente vai ter para fazer. Por isso que quando o Brasil anuncia aí metas de redução das emissões, como você disse, né? 50% na redução das emissões até 2030, neutralidade de emissões até 2050, fim do desmatamento até 2028, gente, esses são números muito expressivos. Tem muita bagagem, muita coisa por detrás. Agora, basta a dizer agora como é que nós vamos fazer essas coisas. Agora, professor, não é meio otimista, não sei se a palavra é essa, não sei se o termo é esse, mas não é meio otimista demais essa previsão brasileira, 50% até 2030? Como é que vai fazer isso em tão pouco? Porque é pouco tempo, né? Não é uma posição desinformada, ninguém tirou isso da cartola. Né? 2030 são 9 anos, daqui a 9 anos só, né? Não é uma posição assim sem fundamento, ela tem fundamento. O Brasil tem uma vantagem. A nossa composição, vamos dizer assim, nacional no campo da energia, ela é muito favorável para a redução de emissões. Primeiro que a nossa matriz energética já é bastante limpa, com hidrelétrica. Segundo que a gente não queima carvão, que é um grande emissor de gases de efeito estufa. Sim. Terceiro que a gente tem muito etanol. O etanol é muito bom para redução, né? Ele é um combustível renovável. Você pega da cana-de-açúcar que absorveu o carbono da atmosfera no seu crescimento. O que você tem que fazer é pegar nessa vocação brasileira, de onde a gente emite bastante, e conseguir capturar essas emissões antes que elas saiam para a atmosfera. E a vantagem do Brasil é que o nosso setor que mais emite tem condições reais de ser capturado. Então, por exemplo, na produção do etanol, você pode capturar o CO2 direto da planta de emissão, lá onde o etanol é produzido. Na produção de aço, de fertilizantes, na produção de produtos químicos de forma geral, na pecuária, na agropecuária, né, que emite muito metano. O Brasil tem, então, uma margem, tem uma gordura, né, para ser queimada aí. E, então os nossos números são muito favoráveis. Mais favoráveis até do que países da Europa que têm muito mais desejo de reduzir as emissões e não tem uma equação climática ou industrial favorável. Então o Brasil tem o desejo, esperamos isso, tem o potencial natural de recursos e tecnologia e esperamos agora
políticas públicas que vão colocar o Brasil de novo no mapa e levar a gente adiante. Quando a gente pensa na redução de CO2, como você falou, a gente tem matrizes energéticas limpas e tal. A grande questão seria o transporte. A gente pode pensar assim. E quando a gente pensa na emissão de metano pelo agronegócio, principalmente pela pecuária, a gente tem que pensar obrigatoriamente em redução de rebanho? Não necessariamente. Olha que interessante. Às vezes o primeiro erro muito simples é achar que a redução das emissões significa reduzir desenvolvimento ou dar um passo atrás no desenvolvimento industrial. Não é isso. Por exemplo, quando a gente emite CO2 da produção do etanol, eu não estou falando que a maior emissão sai lá do escapamento dos carros que queimam etanol. Sai lá da planta de produção do etanol. Sai, por exemplo, do maquinário agrícola utilizado na lavoura, que queima diesel. Então, a melhor forma de você neutralizar as emissões do etanol é aumentar o uso do etanol sobre a gasolina, porque o etanol você consegue capturar o carbono lá na planta de produção, lá em Ribeirão Preto, lá nas usinas de açúcar, né? E se você trocar agora o caminhão a diesel, ou o trator, a colheitadeira, por um combustível limpo. Se você pegar lá na fábrica de fertilizante, que emite CO2 para a fabricação de fertilizante, capturar o CO2 lá, o fertilizante que vai para o etanol já é com uma pegada zero. Se você agora usa o próprio bagaço da cana-de-açúcar para aquecer as caldeiras, e você captura o dióxido e o monóxido de carbono dessa queima, você captura. Tá vendo como são várias fontes? Então, na equação do etanol como um todo, mesmo que você continue queimando etanol nos carros, na rua, essa queima do etanol pelos carros é uma queima neutra ou negativa, porque lá no processo, na raiz, você capturou. Então a mesma coisa acontece com a exploração de óleo e gás lá do pré-sal. Tirar o metano lá debaixo da terra, que é usar combustível fóssil, pode ser uma solução importante porque eu posso guardar de novo o carbono de onde eu tirei. Então não tem problema em tirar o metano. O que eu preciso é saber usar o metano para não emitir o carbono. E por último, você falou aí do metano da pecuária, né? Ora, o Brasil é o maior emissor de metano do mundo relacionado à pecuária, né? E a emissão do metano está relacionada ao aparelho digestivo da vaca, né? Que come capim lá e produz muito gás metano no processo. E o rebanho brasileiro é gigantesco e a gente é o maior exportador de carne bovina do mundo. E o brasileiro não vai assim tão facilmente parar de comer carne, né? Nem de exportar carne. A nossa balança depende muito disso. Então, qual que é a solução aí? Ora, é produzir carne bovina de uma maneira muito mais eficiente. No ciclo da pecuária todo, existe maquinário a diesel, existe energia usada nos frigoríficos, na refrigeração, que emite CO2. Existe um monte de coisas, não apenas o gás da vaca, e também existe o gás da vaca que pode ser muito melhorado apenas com a melhoria da pastagem, ou seja, do alimento que você dá para o gado. Então, não é aí diminuir a tecnologia, não, é ao contrário, é aumentar a tecnologia associada à pecuária para que as emissões diminuam, né? Então tem muita pesquisa, e aqui no nosso centro, no RCGI, na USP, a gente estuda inclusive soluções baseadas na natureza, relacionadas à agropecuária, que vão aí ao encontro da redução das emissões de lavouras e de pecuária também. Certo. Muito bom. Então, assim, fazendo uma análise geral, o Brasil tá bem posicionado, acho que nessa questão, né? Isso. O Brasil tem um potencial muito favorável. Como eu já falei, recursos naturais, matriz energética já bastante limpa, indústrias de expressividade, de grande quantidade, aonde se pode capturar. O Brasil sempre foi um protagonista nessa discussão climática, desde a Rio 92, né? Depois da Rio +20, e o Brasil liderou muitos avanços nessa discussão. De um tempo para cá, até um pouco seguindo aí a esteira do governo Donald Trump nos Estados Unidos, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? O Brasil perdeu um certo protagonismo nessa pauta climática. Na verdade, o Brasil foi muito desacreditado para a COP26, né? O mundo queria ver o que é que o Brasil ia trazer para essa conferência de maneira oficial. E aí a verdade é a seguinte: nós precisamos
reconhecer e assumir essa pauta climática com ações de nação que ultrapassam governos, porque isso não é um problema que se resolve em 4 anos, né? Que ultrapassam governos e que tem um comprometimento da sociedade bem instruída, entendendo que esse é um problema da nossa e das próximas gerações. E aí eu gosto de usar a analogia da pandemia, né? Ninguém gostou da pandemia de Covid-19. Ninguém gostou de ter a sua vida destruída, vamos dizer assim, para usar um termo bem grave, né? De maneira disruptiva por 2 anos. Mas a pandemia climática que se anuncia não vai durar 2 anos só, não. Ela é muito mais longa, pega algumas gerações. Então a gente tem que se preparar e usar tecnologia e usar boa política pública para poder botar o Brasil de novo nesse cenário. Nós temos protagonismo? Temos, porque nós temos muito potencial. Precisamos agora assumir o nosso papel de diálogo, né, de participar lá na comissão de frente das discussões de mudança climática e mostrar o resultado. Com certeza, professor, a gente passaria a tarde toda aqui conversando sobre a sua experiência lá em Glasgow. Nós nem falamos da comida lá da Escócia, né? Olha, mas a comida, eu espero que o senhor tenha trazido a receita e depois o senhor faz em casa, convida a gente, não tem problema nenhum, a gente já experimenta, né? Eu vi que tem o vídeo do dia 1, do dia 2, do dia 3, do dia 4, eu não sei se algum dos vídeos o senhor chegou a comentar sobre a comida, mas... Mas depois a gente faz um especial só sobre isso. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem e volte sempre, né? E da próxima vez, na próxima conferência, já está escalado aí para ser o nosso correspondente internacional, viu? Pode deixar. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Professor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.